Em coro a Deus louvemos, eterno é seu amor, pois Deus é admirável, eterno é seu amor. Por nós fez maravilhas, louvemos o Senhor. Por nós fez maravilhas, louvemos ao Senhor. Ele fez o céu e a terra, eterno é seu amor. Ele é admirável, eterno é seu amor. Por nós fez maravilhas, louvemos o Senhor. Por nós fez maravilhas, louvemos o Senhor. Fez plantas, peixes, aves, eterno é seu amor. Por nós fez maravilhas, louvemos o Senhor. Por nós fez maravilhas, louvemos o Senhor. Minha amiga, meu amigo, louvemos o Senhor nesse dia. Esse Deus que é admirável, Ele que fez todas as coisas, Ele que é santo em tudo aquilo que Ele faz. Cada quinta-feira nós lembramos a instituição da Eucaristia. A Eucaristia é uma palavra que significa ação de graças, não é? Então Jesus, quando institui a Eucaristia, o sacramento da sua presença entre nós, Ele está instituindo a ação de graças, ou seja, Ele está fazendo da ação de graças uma instituição, algo que a gente realmente deve aprender com Jesus. Ele hoje vai nos dizer: aprendam comigo que sou manso e humilde de coração. Portanto, em cada quinta-feira, aprendendo com Jesus quem Ele é, aprendendo da sua mansidão e da sua humildade, nós lembramos de aprender a fazer como Ele fez. O que foi que Ele fez? Ele deu graças, né? Ele pegou o pão naquela quinta-feira última, né, da sua passagem aqui no mundo, partiu, deu aos discípulos. Então, com Jesus a gente aprende a partir o pão, a repartir o pão. Com Jesus a gente aprende a agradecer. Ele deu o cálice do vinho aos seus amigos depois de ter bendito a Deus. Depois de bendizer o Senhor, Ele dá aquele cálice dizendo que é o cálice do seu sangue. Sangue é vida. Portanto, Jesus dá a nós a sua vida. Sim, o Pai que nos dá a vida em toda a sua criação. A liturgia, portanto, nessa quinta-feira nos faz um convite para aprender com Jesus. Cada quinta-feira a gente carrega, não é, essa lembrança da quinta-feira como o dia de instituição da Eucaristia, mas eu costumo sempre insisto realmente nisso, que dentro da lógica do tempo da Páscoa, a forma de celebrar a Páscoa, 40 dias depois da ressurreição de Jesus, Ele volta aos céus. Isso, de acordo com o cálculo do calendário pascal, é sempre um acontecimento de uma quinta-feira. Portanto, a quinta-feira é a lembrança do retorno de Jesus ao Pai sem nos abandonar. Ele permanece conosco. É lembrar isso que Jesus disse aos seus discípulos: estarei com vocês todos os dias. Estarei com vocês todos os dias, estarei com vocês. Todos os dias estarei com vocês. Todos os dias estarei com vocês, estarei com vocês. Todos os dias estarei com vocês. Todos os dias estarei com vocês. Todos os dias estarei com vocês. Então, na igreja, o que nós fazemos é celebrar essa presença contínua de Jesus. Ele é o Emanuel.
É certo que essa presença contínua de Jesus nós vamos encontrar no sacramento da Eucaristia, mas para desfrutar dessa presença contínua de Jesus na Eucaristia, você precisaria até fazer um movimento, né, de deixar a sua casa, de ir até a igreja mais próxima que você está. Mas só que Jesus disse que o Deus nos revela na Escritura, nos Evangelhos, que Jesus é o Emanuel, é Deus presente com a gente. Então você nem precisa ir para lugar nenhum, porque Jesus já é aquele que vem até você. E quando você vai até a igreja para estar diante de Jesus no Santíssimo Sacramento, é para reconhecer tantas dessas outras formas de presença do Senhor em sua vida, que ali na Eucaristia chega ao ponto máximo dessa sua presença constante. Mas as outras não são presenças de menor qualidade. O Senhor diz, não é? Se alguém me ama, obedece a minha palavra, meu Pai o ama, e nós tornaremos a Ele, faremos nele a nossa morada. A vida colocada na ordem de Deus, segundo a vontade de Deus, isso é uma garantia dessa presença de Jesus. Mas hoje o texto da palavra de Deus, não é, nos faz pensar que se é verdade que a quinta-feira traz consigo essa memória do retorno de Jesus ao Pai, da sua contínua permanência e do mandato que a igreja recebe para ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda a criatura, nós lembramos que realmente antes de ir pregar para os outros, dizer coisas para os outros, a gente precisa fazer a experiência nossa de ir até Jesus, de acolher a palavra dele, a presença dele. A liturgia de hoje nos coloca na primeira leitura o momento de um diálogo interessante de Moisés com Deus. Deus que se revela a Moisés, no capítulo 3 do livro do Êxodo. Nós já começamos a escutar esse texto ontem, hoje temos os versículos de 13 a 20. Não é Deus que se revelou para Moisés na sarça ardente, e agora Moisés que recebe de Deus essa ordem para ir até o faraó, para ir até o povo de Israel, levando para eles essa mensagem de que Deus se revelou para ele. Ele pergunta, mas e agora? Quando essas pessoas me perguntarem, como é o nome de Deus? Quem é que está te mandando aqui? O que é que eu vou responder? E Deus diz para ele, você diga para eles, eu sou, me mandou. Porque quando ele pergunta a Deus qual é o seu nome, ele diz, eu sou aquele que sou. E é interessante porque o próprio Jesus depois, no Evangelho de São João, vai dizer assim para nós que quando o Filho do Homem for levantado na cruz, então todos vão reconhecer que eu sou. Portanto, Jesus assume essa presença de Deus no meio da gente. Se no Antigo Testamento Deus estava revelado ali naquela sarça ardente, aquela árvore que pegava fogo e não se consumia, na sarça ardente da cruz nós encontramos o rosto de Deus. A árvore da cruz é a nova sarça ardente diante da qual a gente descalça os pés. É interessante que na Sexta-feira Santa, quando o bispo celebra o ofício da paixão, a celebração da paixão do Senhor, quando ele vai receber a cruz, ele faz a mesma coisa que Moisés fez. Ele tira as sandálias, tira o sapato e fica descalço, não é? Evocando aquela presença do Antigo Testamento, de que Deus se revelava na sarça ardente, que aquela sarça ardente era uma prefiguração, não é, uma prefiguração do que é a cruz. Portanto, a cruz é um lugar da revelação do rosto de Deus. É um lugar onde Deus diz para a humanidade, eu sou. Eu sou significa eu estou presente, eu estou aqui. Ora, Jesus nos diz, não é, para a gente, se a gente quer segui-lo, cada um tome a sua cruz e o siga. Então hoje a gente é convidado a pensar assim, a minha cruz, a cruz que eu tenho na minha vida, na minha existência, eu devo recebê-la como um lugar da revelação do rosto e da presença de Deus. Deus não está ausente da minha cruz, Deus não está ausente da minha dificuldade, Deus está presente, Ele não me abandona, Ele não me deixa ali sozinho. Portanto, essa foi a palavra que Deus recebeu da parte de Moisés, recebeu da parte de Deus para ir até o faraó e a todos os seus, dizendo que eu sou, eu estou com vocês, Deus não me deixa só. Hoje então vamos pedir a Deus, levantar as nossas mãos para Deus e pedir a Ele, Senhor,
Revela-te que tu estás nessa cruz que eu posso estar carregando agora, nesse meu momento de dificuldade, nesse meu momento de dor, que eu possa perceber a tua presença. A leitura do Evangelho é Mateus no capítulo 11, versículos 28 a 29. É um texto interessante, é um texto altamente pedagógico. Eu tenho sempre falado assim, né, que o Evangelho de Mateus é como se fosse o Evangelho para o catequista, para o evangelizador, para o missionário, que está tudo ali organizadinho, bem ao alcance da sua mão. E hoje chegamos assim a uma bela expressão dessa didática de Jesus didata, de Jesus pedagogo, de Jesus mestre, de Jesus educador. Versículos 28 a 30, Jesus exclama. Ontem, nós vimos Jesus louvando ao Pai, porque ele revelava o seu mistério, o mistério do seu reino aos pequenos, aos simples. E hoje nós temos um outro apelo de Jesus, um outro pedido de Jesus. Jesus diz assim: vinde a mim, todos vós que andais cansados e oprimidos, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descansos para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve, a minha carga é leve. Olha quanta coisa aqui para a gente aprender. A primeira coisa é ir até Jesus. Ir até Jesus, fazer esse movimento de ir até Ele. Como é que você pode ir até Jesus? Você pode ir até Jesus encontrando as palavras dele, que já estão aí dentro do coração, que a gente já sabe a memória, que a gente já aprendeu. Isso é sempre uma forma de recuperar a voz de Jesus dentro de nós. Um outro modo, seguramente, é ir até Jesus na sua presença sacramental. Ir até Jesus na palavra da Escritura, o Evangelho que você encontra. E aí a gente vê, às vezes até o Antigo Testamento, os padres da igreja entendiam que nele estava presente Cristo. Como esse movimento que nós fizemos, olhando para a sarça ardente e pensar na própria cruz de Cristo e acolher e amar e assumir as cruzes do nosso dia a dia. Portanto, e as Sagradas Escrituras é uma forma de ir até Jesus. Nelas, nessas Escrituras, Jesus continua nos falando. É uma companhia para nós. O Papa Francisco tantas vezes diz às pessoas, assim como a gente anda com o celular sempre ali, porque não tem na bolsinha um textozinho do Evangelho, e hoje em dia até no próprio celular a gente pode fazer os aplicativos, mas muito bom quando a gente tem assim um livrinho pequenininho que pode colocar dentro da bolsa. Hoje em dia tem formatos ainda menores do que esse, esse seu olho capacita, possibilita você de ler em letras muito pequenininhas, mas poder ter o livro da Escritura na sua mão, ler essa palavra de Deus a cada dia. Quando tem alguma dificuldade, alguma necessidade, abre ali a palavra de Deus, dialoga com ele, assim como às vezes a gente fica viciado, está toda hora ali abrindo o celular, olhando na internet alguma coisa. Que tal criar esse hábito constante de ouvir sempre uma palavra de Jesus, de voltar a uma palavra de Jesus, ir até Ele. Quando temos uma decisão para tomar, quando alguma coisa aflige o nosso coração, como ele diz, quando a gente se sente cansado e oprimido. E hoje em dia, quem é que não está se sentindo cansado? Quem é que não está se sentindo oprimido nesse mundo? Quem é que não está passando por alguma dificuldade? E aí então esse convite de Jesus é mais do que atual, ele é atualíssimo. Precisamos sempre de voltar. E aquela jaculatória, não é? Jesus manso e humilde de coração, fazei o meu coração semelhante ao vosso. Essa é uma forma também que a gente pode tornar. Hoje em dia, jaculatória ganhou um nome novo, bonito. Hoje em dia o pessoal chama assim mantra, não é uma palavra tomada da língua sânscrita, não é muito em voga das formas de espiritualidade do Oriente. Portanto, nós conhecemos, esses mantras já há muito tempo. Essa jaculatória, Yacher dá essa impressão da flecha que você joga, que você dispara com o arco, que está jogando flechas, Iactare em latim significa lançar a iactar, a flecha, Então orações curtas que a gente dispara assim sempre, Jesus manso e humilde de coração, fazia o meu coração semelhante ao vosso. Então repetir essas palavras do Evangelho
palavras que brotam da sua leitura da palavra de Deus. Às vezes é uma fórmula que o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, ou outras desse gênero que você pode ir repetindo, né? A oração do terço é, por exemplo, também uma forma dessa, assim, de repetição, de uma fórmula, uma oração que a gente vai repetindo e essa palavra vai escavando, não é, um buraco, não é, e dentro do coração da gente, por onde pode jorrar um veio d'água que sacia a nossa sede. E aí a gente faz essa experiência que realmente, quando a gente se joga com confiança, agarra uma palavra da Sagrada Escritura, uma palavra de Jesus, e mastiga essa palavra, e se alimenta dessa palavra, se nutre dessa palavra, a gente vai notando que Deus vai realmente consolando e aliviando, como diz o apóstolo Pedro, né? Lançai sobre o Senhor os vossos fardos, os vossos pesos. É o Senhor mesmo quem nos pede isso, e é isso que significa, não é? Essa palavra de hoje também, eu vos aliviarei. Ele vai nos aliviar porque nós vamos colocar nele o nosso fardo. Aí tem uma coisa que diz: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Tomar o jugo. O jugo é uma palavra que faz a gente voltar para a roça, para o campo. O jugo como é que a gente diz isso? Não é o arreio, não. É a canga. A canga. O jugo é a canga. Você já viu um boi de canga? Não é? Quando não é a cangalha, não, é a canga, né? Aquele que bota no pescoço do boi, bota no pescoço de um e no pescoço do outro. E aí o fardo é dividido, o peso é dividido entre os dois bois, e assim eles vão puxando o arado. Mas aí pode ser que um boi seja mais forte do que o outro. E nesse caso Jesus é aquele boi mais forte. Né? O jugo é dele, e a gente coloca a cabeça da gente ali do outro lado. O peso mais pesado está sobre ele. Ele, porém, adapta, porque ele é o mais forte, os seus passos aos nossos. Mas, ao mesmo tempo, a gente vai aprendendo a caminhar com ele. E aí, o arado pode ser o arado da minha vida, as minhas coisas, que Jesus, quando eu entro no jugo com ele, ele me ajuda a carregar. Não é? Jugo significa aquilo que une. Por exemplo, na escola, o professor, a professora diz assim: conjugue o verbo, conjugue. Conjugar, juntar. É quando a gente pega o radical de um verbo e junta com as desinências finais. Eu canto, tu cantas, ele canta, eu cantava, para modificar o tempo. E assim, conjugar é isso, não é? É unir uma coisa com a outra. O padre antigamente, né, na fórmula do casamento, com a fórmula latina, ego coniugo vobis, eu uno vocês em matrimônio. Tanto é que quando uma pessoa não é casada, o meu cônjuge, ou seja, aquele que está conjugado comigo, aquele que tem o jugo comigo. E qual é o jugo que une essas duas pessoas? Né? O casal leva a aliança nessa forma esférica, como o jugo é também essa coisa assim meio esférica que coloca no pescoço do boi, né, do outro. Então essa aliança no dedo significa justamente isso, que os dois estão conjugados, estão conectados, a gente diria na linguagem de hoje, estão unidos para carregar um peso comum. Jesus vai ajudar a gente a carregar o peso que é comum. Agora, no matrimônio, né, a união conjugal, o que é que acontece? O que é que faz a união conjugal? É o amor. Assim também Jesus diz: carreguem o meu peso, porque o meu peso é leve. Porque na medida que a gente carrega um peso com amor, é diferente. Teve um tempo que ficou muito famosa no mundo a imagem que os missionários puseram de duas crianças, uma criancinha que estava carregando a irmã, porque o missionário, quando olhou para aquela menina carregando a outra, que ela viu que era bem pesadinha e ela tão novinha carregando a menina assim de macaquinho, não é? E quando o missionário perguntou para a menina se estava pesado, ela respondeu para o missionário assim: é minha irmã. Olha que coisa. É minha irmã. Ela não respondeu se era pesado ou não pesado. Ela deu a causa, o motivo,
A razão pela qual ela estava carregando é minha irmã. Pesada ou não pesada, eu não vou deixá-la lá atrás. Pesada ou não pesada, eu não vou não me importar com ela, fazer como Caim. Eu, se por acaso sou guarda do meu irmão, não, eu tenho uma responsabilidade. Eu me conjugo a ela, eu me uno a ela e eu carrego esse peso que agora para mim fica leve, esse fardo que agora fica suave. Então com Jesus a gente aprende isso, que o amor torna leve aqueles pesos que a vida muitas vezes nos oferece. E aí, de fato, nós vamos encontrar o descanso para as nossas almas. Eu vos darei restauro, eu vos restaurarei. É interessante porque essa palavra restauro, né, daí vem a palavra restaurante, isso, aquilo, outro, né? Esse S-T-A, está, não é, que daí vem a raiz de verbos na língua portuguesa, o verbo estar, etc. Esse S-T-A-R, né, significa como que uma estaca, não é, que a gente enfia no chão, não é, uma parte vertical, não é, de uma estaca. E em grego a palavra cruz se diz stauros, aí dentro a palavra S-T-A, stauros, é a cruz, o lenho, não é? Então, e a parte que fica em pé, a parte vertical. Então, quando Jesus disse que vai nos dar restauro, ele disse, eu vou colocar você em pé. Mas quando a gente lembra disso e pensa na cruz de Jesus, eu disse que a cruz era aquele lugar da revelação de Deus, ou seja, o lugar da nossa cruz é aquele lugar onde Deus nos restaura, onde Deus nos coloca de pé. Lembra de Maria? Que ela estava de pé ao lado da cruz, diz o texto latino a sequência da festa de Nossa Senhora das Dores. Stabat mater dolorosa iuxta crucem lacrimosa. Ela estava ali, em pé, do lado da cruz. Então, Jesus crucificado, em pé, o cordeiro imolado, que permanece de pé, como mostra o Apocalipse, mas a sua mãe sofredora também do lado dele de pé. De pé por causa da sua fé, de pé por causa da sua esperança, de pé por causa do seu amor. Hoje então o que nós queremos pedir a Jesus é isso, é que é a graça de que Ele nos restaure ao pé da sua cruz. E é isso que eu quero pedir para você, não é? Que a cruz de Cristo, não é? Deixe você assim de pé. Essa é a parte, né, do stauros. Essa daqui é a parte do que nos lembra o jugo, não é, que nos conjuga a Jesus, que nos une a Jesus. Simão Cirineu, certamente ele levou essa parte daqui da cruz. Mas é interessante que os romanos, muitas vezes, quando tinha muita gente sendo levada para serem crucificados, eles pegavam essa parte da cruz e botavam no ombro de um, depois no ombro do outro, e amarrava com uma corda, e os três empencados. Então, quando um caía, se o da frente caía, muitas vezes puxava os outros que já vinham atrás, e era uma queda só. Quem sabe Jesus, não é, ali naquela sua queda, era uma queda porque os outros foram caindo, ele estava conjugado com os outros que tivessem à frente. Estou aqui fazendo hipótese, viu? Não tem nada de certo nisso, eu estou criando uma imagem. Mas, portanto, essa parte daqui que pode lembrar para nós o jugo que une dois animais, não é, para fazer o serviço como um arado. Então a cruz podia ser pensada assim, como se fosse o arado, né? Essa parte aqui vai Jesus, aqui vai você, e essa parte do corpo da cruz vai arando a terra, vai abrindo sulcos na terra onde a gente possa semear. A cruz deve ser assim como uma espécie de arado que vai abrindo no chão da vida da gente a possibilidade de semear e que depois vai dar a possibilidade também de fazer colheita. Portanto, eu quero, no fim dessa nossa meditação, suplicar a bênção de Deus para mim e para você, pela intercessão de Maria, e invocando a força da cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor esteja acima de ti para te proteger, o Senhor esteja atrás de ti para te defender, o Senhor esteja ao teu lado para te acompanhar, o Senhor esteja dentro de ti para te guiar, o Senhor esteja dentro de ti para te abençoar, à frente de ti para te guiar. A bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, desça sobre ti, minha amiga, meu amigo, e permaneça para sempre. Muito bem, aí no Brasil agora que eu estou transmitindo ao vivo é madrugada, não é? Se eu aqui estou
4h30, 3h30 da manhã. Mas tem gente aqui acompanhando. Quero agradecer essa companhia, né, da Vani Brito, da Lilia Davi Luna, graça e paz para ti, bom dia, e da minha amiga Everilda Menezes, aí em Natal. E depois vocês que vão assistir, acompanhar essa transmissão, um dia abençoado para vocês, um dia cheio de Deus, um dia cheio de luz. Fiquem com Deus.